Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família através do estudo da Palavra de Deus. Estamos no ar em Recife através do Canal 14 e em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil e para todo o Brasil e mundo pelo Spotify e no YouTube, Rede Brasil Oficial. Hoje estudaremos a quarta lição com o título Promessa e Obediência. E para comentar esta lição, contamos com a presença do presbítero Stefferson, presbítero que coopera ali ajudando o nosso pastor, e o pastor Jefferson ali no departamento da Superintendência das Campanhas Evangelizadoras. Presbítero Stefferson, é um prazer tê-lo aqui novamente conosco. A paz do Senhor, pastor, é um prazer imenso estar aqui. Queremos agradecer ao nosso querido e estimado pastor presidente, Ailton José Alves, e também agradecer ao pastor da Superintendência das Escolas Dominicais. Para mim é um prazer, pastor, inefável, podemos assim dizer. Prazer todo nosso. Está conosco mais uma vez aqui o presbítero irmão Tiago, que é vice-supervisor das EBDs ali na cidade de Goiânia. Cidade esta cujo pastor é o pastor Joabe Fortunato, nosso amigo. Queremos enviar uma saudação mais uma vez ao pastor Joabe e também professor da nossa querida Estia Debe. Professor, é um prazer tê-lo aqui. Pai do Senhor, pastor Nath Jackson, também é uma alegria imensa poder participar desse programa abençoado. Queremos agradecer a Deus e ao nosso pastor presidente pelo privilégio de poder estar aqui mais uma vez. Está conosco também o auxiliar e professor irmão Jonas Santana. Paz do Senhor, irmão Jonas, é um prazer tê-lo aqui novamente. Paz do Senhor, pastor Nath Jackson. Nesta lição, estudaremos que a obediência é um princípio divino que não prescreveu no Novo Testamento. Perceberemos que ela continua sendo requerida por nosso Senhor para vivermos promessas específicas de Deus neste mundo. Notaremos que as promessas de Deus do Antigo são as mesmas do Novo Testamento. E, por fim, veremos que Deus exige do seu povo obediência à sua palavra e revela no Novo Testamento os termos da obediência no Novo Concerto. Presbítero Stefferson, o senhor poderia, por favor, ler o texto áureo para nós? Texto áureo. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João, capítulo 14, versículo de número 15. Presbítero Tiago, qual a verdade prática desta semana? A verdade prática da nossa lição nos diz que a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. Irmão Jonas, quais os objetivos da lição desta semana? Essa lição tem 3 objetivos. O primeiro, apresentar os termos do concerto de Deus com o seu povo no Antigo Testamento. O segundo objetivo, mostrar que o princípio da obediência também está presente no Novo Concerto. E o terceiro e último objetivo, refletir sobre as bênçãos espirituais da obediência a Cristo. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 1, versículos 9 ao 12, e Hebreus, capítulo 8, versículos 6 ao 13. Acompanhe conosco. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés, na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Guardai, pois, as palavras deste concerto e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor, vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos, os vossos oficiais, todo homem de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até ao tirador da tua água, para que entres no concerto do Senhor, teu Deus, e no seu juramento que o Senhor, teu Deus, hoje faz contigo. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas.
Porque, se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-os, lhes diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana, estudando a 4ª lição, que tem como título Promessa e Obediência. Semana passada, nós estudamos a lição de número 3, que teve como título As Promessas de Deus para a Igreja. E naquela lição nós pudemos estudar sobre a natureza e a promessa de Deus para a igreja. E as promessas de Deus para a igreja envolvem, melhor dizendo, promessas sobrenaturais ou de sinais sobrenaturais, revestimento de poder e promessa espiritual para uma instituição espiritual. Aprendemos que as promessas de Deus para a igreja, promessa de vida eterna, promessa de poder e promessa de glorificação do nosso corpo, e concluímos que as condições para viver as promessas, que é preciso crer, é preciso ser fiel e é preciso obedecer. Aliás, esse último subtópico, é preciso obedecer, que é o tópico 3, que vai falar sobre as condições para viver as promessas de Deus, estão sendo traduzidas de maneira bem específica na lição de hoje, a relação entre promessa e obediência. Parece ser algo tão óbvio, esta relação, né, promessa e obediência, mas na prática, muitas vezes, algumas pessoas têm dificuldade de entender esta relação profunda entre as promessas e a obediência. É claro que, como estamos falando de promessa e obediência, estamos falando daquelas promessas que são condicionais, são as promessas condicionais de Deus. Nós aprendemos aulas passadas que as promessas de Deus podem ser incondicionais e condicionais, e quando estamos falando sobre isso, estamos falando das promessas condicionais que Deus espera que nós obedeçamos a fim que tenhamos acesso a estas promessas. E um outro detalhe também que é preciso já de início esclarecer aos irmãos é que em nenhum momento a ideia aqui da lição, ou o objetivo da lição, é tentar mostrar de que exista algum mérito naquilo que nós fazemos para que isso seja transformado em salvação. Não, de forma nenhuma. A salvação sempre será pela fé em Cristo Jesus. Paulo diz em Efésios 2, 8 a 10, vai falar um texto bem magno, ele vai dizer que não vem das obras para que ninguém se glorie. Não estamos em nenhum momento dizendo que temos que obedecer para ser salvo, não. O termo aqui, a ideia aqui, a proposta é a relação entre promessa e obediência. Promessa e obediência. Então, em nenhum momento está dizendo que nós precisamos fazer obras para ser salvo. Ao contrário, fazemos obras porque já somos salvos.
como resultado de uma vida de comunhão e intimidade com Deus, e é por isso que nós produzimos obras, como o próprio termo paulino lá, cunhado lá em Gálatas 5, ele vai falar sobre o fruto do Espírito, ou seja, são as virtudes produzidas pelo Espírito na vida daquele que nasceu de novo. Então, não há nenhum mérito em nossas obras com relação à salvação. Não, o que se está trabalhando aqui é a relação das promessas e a obediência, tanto na perspectiva do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. É isso que nós vamos estudar esta semana. Então, eu queria chamar aqui a primeira tela do nosso mapa mental. E, irmão Jonas, eu queria que o senhor fizesse a apresentação desse mapa, por favor. O mapa mental nada mais é do que a lição distribuída em tópicos. Nós temos 3 tópicos. O primeiro, a obediência no Antigo Testamento. A palavra que aparece em vermelho na parte de cima corresponde justamente ao objetivo. Então, nesse tópico, a obediência no Antigo Testamento, nós iremos apresentar como essa obediência se dava lá no Antigo Testamento. Para isso, foi distribuído alguns tópicos, alguns subtópicos. Por exemplo, o tópico primeiro que fala sobre o concerto de Horebe, o concerto nas campinas de Moabe e as promessas provenientes da obediência. Então, para esse primeiro tópico, iremos apresentar justamente esse conceito de obediência no Antigo Testamento. Já no segundo tópico, a obediência no Novo Testamento. Qual é o objetivo desse tópico? É mostrar como se dá essa obediência. E essa obediência se dará através de um novo concerto, mostrará Jesus Cristo como sendo mediador desse novo concerto e falará, é claro, sobre a obediência no Novo Testamento. Como é essa obediência, como ela deve ser vivenciada no Novo Testamento. Então o professor deve mostrar isso. No terceiro tópico, o objetivo é refletir. Mas vamos refletir sobre o quê? Sobre as bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Para isso, o autor da lição focou que as bênçãos provenientes da obediência são bênçãos de caráter espirituais, justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, a lição está organizada dessa maneira: apresentar, mostrar e refletir. É aquilo que sempre vem sendo dito no programa. Primeiro se lê o texto, explica o texto e depois aplica-se o texto no tópico 3. Vamos para a próxima tela. A próxima tela nós temos aí, irmão Jonas, a palavra-chave, obediência. A palavra-chave desta semana, da lição desta semana é obediência. E aí nós temos a relação desta palavra-chave com os objetivos da lição. A palavra-chave ela é muito importante na lição da escola dominical. Por quê? Porque ela é um elemento, primeiramente, estruturador. Todos os tópicos estão estruturados em cima dela. Por exemplo, obediência, palavra-chave. O que é que vai se falar sobre a obediência? Primeiro, vamos apresentar o quê? Apresentar a obediência nos termos do concerto de Deus com seu povo no Antigo Testamento. A obediência será mostrada, que o princípio da obediência também está presente no novo concerto. E a obediência, refletir. Vamos refletir sobre a obediência e sobre as bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Fica como dica para o professor que ele sempre faça a pergunta à palavra-chave. Obediência, obedecer o quê? Obedecer a quem e como obedecer. Aí as respostas são sendo dadas através do objetivo. Apresenta a obediência, mostra a obediência e depois reflete sobre a obediência. Vamos para a próxima tela. A próxima tela nós temos aí, irmão Stephenson, a verdade prática. E assim, aqui a gente sempre tem pontuado que às vezes a verdade prática está ali na lição e se passa batido, só faz a leitura, se passa batido. E a superintendência, ela nesse trimestre está extraindo as verdades da verdade prática, né? Para que o professor reflita também, porque a verdade prática, a própria terminologia já diz, é a verdade prática da lição. Então nós estamos pontuando, né, qual a verdade ou princípios que a gente pode extrair dessa verdade prática. E aí nós temos 2 princípios aí. É interessante, pastor Nadio Jackson, observar esse ponto que o senhor está aqui
nos trazendo que a verdade bíblica com a ortopraxia é a prática mesmo daquilo que você vai trazer como finalidade eficaz de tudo aquilo que você quer traduzir. Então, observe que a obediência a Cristo demanda as bênçãos espirituais que vai influenciar em diversas áreas. Vai trazer provisão, cuidado, vai trazer bênçãos. No Novo Testamento já começa a refletir na parte espiritual, e é claro que essa obediência a Cristo traz, de fato, o conceito, na prática, bênçãos espirituais. Vamos para a tela do primeiro tópico da lição, e aí nós temos, presbítero Tiago, nós temos aí a obediência no Antigo Testamento. Primeiro subtópico, o concerto de Horebe. Segundo subtópico, o concerto nas Campinas de Moabe. E o terceiro, as promessas provenientes da obediência. O que é que nós já poderíamos, assim, introdutoriamente comentar sobre as promessas dentro desse conceito, a obediência no Antigo Testamento, o concerto de Horebe? Muito bem, pastor. É interessante, né, as colocações que já foram feitas aqui pelos demais professores. E, em primeiro lugar, é importante que o professor possa situar o contexto de cada subtópico deste no momento que for fazer a explanação da lição em classe. Por exemplo, o concerto de Deus com a nação de Israel em Horebe. Nós observamos ali que a narrativa bíblica está situada justamente na saída do povo de Israel do Egito, e já no início da sua peregrinação pelo deserto, e ali o Senhor estabelece de fato as leis que iriam reger, a nação de Israel. Este conceito, e concerto, estava fundado na obediência. E geralmente no Antigo Testamento, as promessas de Deus no caráter de abençoar o seu povo estavam fundamentadas justamente em pactos, em alianças, em leis que o Senhor iria lhes entregar para, justamente a partir da resposta positiva a essas promessas, eles pudessem usufruir das bênçãos do Senhor. E como disse, o povo estava situado já na trajetória inicial do êxodo do Egito rumo à terra prometida. Então, o processo de restauração de Deus com relação à cultura, que era uma cultura pagã, o modo de viver da nação de Israel estava sendo trabalhado pelo Senhor. A nação tinha passado por uma grande libertação, tinha experimentado ali o sacrifício da Páscoa, que havia sido uma instituição como um memorial para os filhos de Israel, e tinham também já experimentado milagres da parte de Deus, milagres de provisão, milagres de livramento, intervenção divina. Então, a gente observa aqui, pelo menos nesse aspecto, no concerto de Horebe, não é, que era o início do teste da nação de Israel. E Deus ali levou a nação justamente para moldar o caráter dela, e a partir de então, daquele concerto, na entrega da lei, que eles pudessem servir ao Senhor, não como o povo do Egito servia aos seus deuses, como era a prática pagã, e naquele contexto, de fato, o povo do Egito estava debaixo da idolatria. E neste aspecto, o povo, de certa forma, a maioria foi desobediente, como está escrito na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, e ficou prostrado no deserto porque não observou a lei do Senhor. Já o concerto a partir nas Campinas de Moabe, o povo já estava às margens da terra prometida. E ali é praticamente uma repetição do que o Senhor entregou no princípio, porém com a diferença: aquela geração que havia saído do Egito
ela já não existia mais, era uma nova geração que Deus havia levantado, Deus havia erguido, e eles estavam prestes a ingressarem na terra prometida, com 2 exemplos, não é? Um exemplo de que aqueles que perseverarem em obedecer ao Senhor e cumprirem as suas ordenanças, as suas leis, os seus mandamentos, teriam ingresso à terra prometida. Porém, aqueles que não tivessem a disposição para obedecer a voz e os mandamentos do Senhor, iriam se frustrar, né? Como a maioria ficou prostrada no deserto. E as promessas provenientes da salvação, ou melhor, provenientes da obediência, são a realidade, porque nos capítulos anteriores, pelo menos o comentarista da lição situa a leitura no capítulo 29 de Deuteronômio, versículo 9 a 12, mas nos capítulos 27 e 28 nós observamos aqui as promessas provenientes da salvação. Isso no campo da procriação, da vida doméstica, da saúde, da proteção divina, da provisão de Deus para o povo de Israel. Isto seria uma realidade. Eles iriam poder usufruir das bênçãos de Deus se de fato cumprissem de forma obediente à voz do Senhor. Irmão Jonas, quando nos deparamos com os concertos de Deus com Israel, uma coisa que fica evidente é o seguinte, é que Deus nunca pretendeu ser adorado de maneira impositória, em nenhum momento. A gente vê em Deuteronômio, já que estamos falando de Deuteronômio capítulo 6, nós temos lá um texto que é bastante elucidativo. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, que nos diz o seguinte: portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Então, nós vemos aqui no texto, irmão Jonas, que Deus queria ser amado. E aí, quando nós vamos lá para o pacto, lá em Êxodo do capítulo 19, lá no Monte Sinai, e Deus traz uma proposta ao povo de Israel através de Moisés, e Deus diz assim, capítulo 19, versículo 5, nos diz o seguinte: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo 6. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Aí em Êxodo capítulo 24, Moisés traz a proposta de Deus ao povo, e veja aí o capítulo 24, versículo 1 e diante, diz o seguinte: Deus disse a Moisés: subam para junto do Senhor, você, Arão e Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e adorem de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor, os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os seus estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Veja, e aqui nós temos todo um contexto onde Deus lembra a Israel de que Israel só era Israel porque Deus havia o tirado com um braço poderoso, com asas de águia, mas Deus não queria que Israel o servisse por obrigação. Deuteronômio, que é a rememorização da lei, tinha lá no seu bojo, no seu coração, o amor. Deus queria ser amado, e em decorrência desta relação de Deus com o seu povo, uma relação baseada em amor, então não haveria dificuldade do povo se submeter em obediência
aos seus estatutos. Então, não era uma aliança ou um concerto baseado numa obrigatoriedade simplesmente e que não envolvesse nenhuma relação. Ao contrário, Deus sempre quis se relacionar com o seu povo. Deus sempre quis que o seu povo não só se relacionasse com ele, mas o amasse, e essa obediência fosse resultado deste amor e desta relação com ele. Com certeza, pastor. Isso a gente tem no Antigo Testamento um princípio de que o amor a Deus é pela gratidão e pelo reconhecimento daquilo que Deus é. Não é uma obediência, como o foco dessa lição está trabalhando, né? Nós temos dois temas aí que são entrelaçados entre si. A promessa é feita de um lado, mas a obediência está ligada do outro. Agora, como essa obediência é dada, como ela é realizada? É através de uma troca? É um mercantilismo? De jeito nenhum. Essa obediência de coração. E Deus vai deixando de maneira muito clara que Israel está ali, mas não é porque Israel merece. É porque Deus quis tirar, tirou por amor. Ora, se Deus fez isso com Israel por amor, então Israel deve devolver também o amor a Deus. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 9, versículo 4, tem um texto que mostra justamente isso, que Israel, se ele passa a ser devedor, mas ele é devedor, na verdade, em termos de gratidão, ele precisa ser grato a Deus. O capítulo 9, versículo 4 diz assim um texto, para poder concluir o raciocínio. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração dizendo, por causa da minha justiça é que o Senhor te trouxe esta terra para possuir, porque pela impiedade destas nações é o que o Senhor as lança fora de diante de ti. Aí nós temos versículo 5, versículo 6, que fica para o professor da escola dominical, ele lê mais adiante, mas o que é que nós queremos mostrar aqui? Deus foi tão bom com a nação de Israel, Deus mostrou que é Deus, que pôde tirar Israel lá do Egito com mão forte. Deus mostrou também que Israel não merecia, que ele estava entrando na terra prometida, não era por mérito, é porque Deus tirou. Aí chega agora, Israel está no deserto, Israel está sendo forjado e moldado enquanto nação. Por isso a necessidade de conserto, dos consertos que são feitos dentro da nação de Israel. A lei está sendo dada. A lei, mas só que a lei tem um princípio. Qual é o princípio? Me ame, mas me ame de coração. Me obedeça, mas me obedeça também de coração. Por isso amarás o Senhor teu Deus. Se o Senhor me permite, pastor, rapidamente, Deuteronômio, só revisitar o versículo que o Senhor leu para destacar alguns aspectos do capítulo 6, versículo 5, diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Não ficou nada que pudesse dizer assim, isso aqui não pertence ao Senhor. Coração, a alma, a vida como toda, mas o poder, ou melhor, em todas as tuas atividades humanas, ame também a mim dessa maneira aqui. Então é uma retribuição de amor, uma retribuição justamente de gratidão. É assim que a promessa e a obediência ela se entrelaça, até para a gente não correr o risco, né? Como o pastor já bem frisou aqui, de a obediência ser entendida como algo mercantil, quer dizer, eu obedeço para receber bênção. Não é bem assim. A gente obedece porque a gente reconhece que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é eterno, que Ele nos salvou e nos tirou do lamaçal do pecado. Agora, como consequência desse amor, é claro que Deus cuida dos seus filhos. E esse ponto que o senhor tocou é bem interessante porque, irmão Stephenson, é possível a pessoa obedecer por apenas uma mera obrigação, não por uma relação de amor. E dentro do contexto de todas as promessas de Deus, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, esse elemento amor, ele está presente. É muito rico, pastor, a gente observar que Israel está saindo de uma nação e esse cuidado e esta relação, o texto do capítulo 2 de Jeremias vai nos mostrar que é uma relação de esposo com esposa e que havia algo que pudesse nortear esta relação. E qual é a base, qual é o eixo para que pudesse nortear essa relação?
a palavra de Deus e de forma voluntária, como muito bem aqui foi já destrinchado pelo nosso professor Jonas, e eu acharia importante a gente até ler aqui Jeremias, no capítulo de número 2, Oséias 2,14 também faz menção dessa relação, mas acredito que o exemplo dado aqui pelo profeta Jeremias já é rico para a nossa compreensão. A palavra de Deus nos mostra aqui no capítulo de número 2, capítulo 2, versículo de número 2, né, que diz assim: vai e clamas aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que não semeava. Como quem dissesse assim, né? Todo cuidado, toda provisão que o Senhor havia feito, dado a ele proteção a Israel, dadas as bênçãos na parte material. Imagina uma nação que sai com mais de 2 milhões de pessoas ali, sem nenhuma provisão, sem nenhum cuidado. E o cuidado desta relação é tão profunda que a palavra de Deus nos mostra que essa obediência, quando você está dentro do crivo dela, os benefícios vão ser porque você está debaixo de uma submissão, sujeição de um ser que governa o amanhã, que conhece a geografia, que tenha a onisciência, né, o conhecimento prévio sobre todas as coisas. Então isso torna-se rico e a gente observa que essa relação de Israel com o Senhor aqui mostra que é um ponto forte da voluntariedade de que Deus queria do seu povo. E durante esse período aqui a gente pode ver que você vê Israel quebrantado. O texto que o senhor leu aqui, dizendo tudo quanto o Senhor tem falado, nós faremos. Quer dizer, um ato voluntário. E isso é um princípio extraordinário para que a pessoa alcance promessas. Isso até é muito óbvio no dia a dia, na nossa casa. Você diz ao seu filho, olha, faça isso aqui, o papai está orientando dessa forma, e se você fizer direitinho, às vezes não diz o que é que vai fazer, mas quando ele consegue cumprir, aí de repente ele chega a ser beneficiado, né? Na prática, esse exemplo que eu trago aqui, professor, pastor. E uma coisa que é importante lembrar é que na lição 1, nós aprendemos que existem 2 fundamentos das promessas. E o autor colocou que a infalibilidade de Deus, Deus é infalível, isso, e a fidelidade de Deus, porque Deus zela pela sua palavra para cumprir. Ou seja, em nenhum momento Deus quebra pacto. Deus nunca quebra pacto. Deus nunca quebra aliança. isso. Quem quebra aliança era o ser humano. E a promessa, na verdade, nada mais é na prática do que o exercício da sua graça e misericórdia para com os seres humanos. Quais as promessas provenientes da obediência que são descritas no Antigo Testamento? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana estudando a 4ª lição, que tem como título Promessa e Obediência. E no bloco anterior nós estávamos comentando o primeiro tópico de nossa lição e ficamos de comentar o 3º subtópico, que vai falar sobre as promessas provenientes da obediência. Presbítero Tiago, nós vimos aqui no bloco anterior as promessas de Deus, que Deus fez a Israel. Nós temos aí o autor, ele cita Deuteronômio capítulo 28, né, nesse 3º subtópico. Ele fala sobre o conceito de Moabe e mostra uma lista de promessas que seriam proferidas no Monte Gerizim, bênçãos no campo, na cidade, na procriação, na vida doméstica, ao entrar e sair da terra. E aí ele cita Deuteronômio capítulo 28, 1 ao 14. Então a gente percebe ao longo do Antigo Testamento muitas promessas de Deus ao seu povo, mas uma coisa também que percebemos com a frequência que nós percebemos as promessas e os pactos que Deus faz com o seu povo e o concerto que Deus faz com o seu povo
é a mesma frequência que a gente percebe que o povo também quebra esse pacto. Entretanto, ainda que o povo quebre esse pacto, mas Deus continua na sua fidelidade, como nós falamos no bloco anterior, que os dois fundamentos das promessas que nós estudamos nesse trimestre é a fidelidade de Deus, Deus é fiel, e sua infalibilidade. Então, as promessas provenientes da obediência. Nós temos aí o pacto deuteronômico, que é Deuteronômio 28, versículos do 1 ao 14, e que demonstra claramente, e considerando que Deuteronômio é uma revisão de tudo que Deus havia feito a Israel, aí com adendo ainda nesta revisão com adendo do problema do deserto, dos que não foram obedientes, dos que caíram e morreram no deserto, e Deus relembra ao povo, olha aqui, isso aqui é o que eu quero para vocês, eu não quero que vocês sigam o exemplo de desobediência daqueles que ficaram, eu quero que vocês entrem na terra prometida, mas tudo isso tem um preço. E qual é o preço? O preço da obediência. Pois não, pastor. Nós observamos nessas promessas de Deus e nos seus pactos o seu caráter misericordioso. Creio que a misericórdia de Deus é, como disse o profeta, a causa de não sermos consumidos. Então Israel usufruiu das misericórdias do Senhor como uma garantia de que ele de fato estabeleceu o seu concerto, suas alianças. Isso fez com que Deus fosse inclusive paciente durante muitos anos com Israel. A gente observa aqui alguns personagens bíblicos que revelam essa paciência do Senhor, mas assim, a nação de forma geral, não é, do trato como o Senhor conduziu, fazendo promessa desde Abraão, renovando as promessas a Isaac, a Jacó, aos patriarcas, à nação de Israel como um todo, de forma que as promessas que são provenientes da obediência do povo, elas refletem o cuidado de Deus, a insistência, eu posso utilizar essa palavra, insistência, o desejo que Deus revela para que os seus filhos alcancem aquilo que ele tem de melhor. Eu acredito que a colocação que o presbítero Stephenson fez aqui foi oportuna, porque é como um relacionamento entre pais e filhos, não é? O pai deseja o melhor para o seu filho e ele tem capacidade de proporcionar-lhe isso. Mas se toda obediência é fundamentada com base naquilo que se recebe, ela é uma obediência como uma moeda de troca, né? É um câmbio. Mas à medida que o filho ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo maturidade, ele vai entendendo, ele vai, me permite usar essa expressão, ele vai entrando na mente do seu pai. Ele vai alcançando maturidade de tal forma que ele vai entender que não é por aquilo que o pai tem a lhe proporcionar, mas pela preservação, é pelo amor, é pelo cuidado, é pelo desejo de fazer com que o filho também tenha essa visão e ele possa repassar para a sua posteridade. Deus disse a Israel que eles seriam uma nação santa e seria uma nação sacerdotal para as demais nações, ou seja, as nações que não conheciam a Deus iriam conhecer através de Israel e por meio da sua obediência, observação às suas leis, iriam entender este relacionamento e assim poder proporcionar essa comunhão, estender essa comunhão que eles tinham com as demais nações e assim eles poderiam entender a visão do Deus de Israel acerca das suas promessas e o valor que a obediência tem em relação ao ato de cumprir aquilo que Deus estabelece como pacto ao seu povo. O que eu acho interessante, irmão Jonas, é que às vezes as pessoas, e agora a nível de aplicação, às vezes as pessoas se preocupam muito com as promessas, mas não sabem que em contrapartida existe um princípio para que a promessa, ela de fato possa se cumprir.
E aqui nós já falamos sobre promessas individuais, promessas à igreja, promessas a Israel, promessas a pessoas específicas no Antigo Testamento, que eu não devo pegar aquela promessa específica, por exemplo, que Deus deu a José, que José estaria reinando no Egito, como foi o segundo no Egito, e achar que aquilo Deus está falando para mim hoje, que eu vou ser um rei, que eu vou ser um presidente, que aí não encaixa, não tem o porquê estar fazendo essa manobra. Mas há pessoas que às vezes se preocupam muito com as promessas e não, Deus vai cumprir, a palavra de Deus diz, está ali, Deus é escravo da sua palavra, e porque ele é escravo da sua palavra, ele vai ter que cumprir. Sim, mas em contrapartida, primeiro, aquele texto que eu estou pegando e dizendo que é uma promessa para mim, ou é uma promessa para a igreja, é uma promessa para Israel, é uma promessa individual para aquele personagem do Antigo Testamento? Pronto, nós estudamos sobre a promessa de Deus em Abraão, capítulo 12 do livro de Gênesis. E ali, será que Deus vai chamar outra pessoa, como chamou Abraão, para fazer o mesmo projeto de Abraão? Sem sombra de dúvida que não, Deus não fará aquilo. Então, primeiro ponto, essa promessa é de fato uma promessa de Deus para mim? Segundo ponto, se é para mim, eu estou dentro da condição do cumprimento da promessa, ou seja, a relação de obediência e promessa, ela está em perfeita harmonia? Certeza. É até bom que o professor da escola dominical e quem está nos assistindo revisite a lição de número 1, que tem justamente esses critérios que estão lá. Aqueles critérios são norteadores. A Bíblia está completa de promessas. Desde o livro de Gênesis até Apocalipse, nós temos promessas. Agora, saber distinguir, essa promessa é para a nação de Israel? É uma promessa voltada para a igreja, na sua totalidade, enquanto noiva de Cristo? Ou é uma promessa individual, voltada para um personagem, como o pastor está bem mencionando aqui? É o caso, por exemplo, de Abraão. Deus irá fazer aquilo novamente, vai fazer aquilo com outra pessoa, se for substituir Abraão? Não. Mas existe aquela promessa que é voltada justamente na minha relação entre Deus, aí nós temos várias. O que é que acontece? Tem um pregador, sem citar o nome, que ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim: entre Deus e a igreja, quando se fala de promessa, não existe um si. Não há um si entre Deus e a igreja na sua totalidade. Mas entre eu e Deus existe um si bem grande. Se fizer, se obedecer, se tu atentar, se tu cumprir. Então o si está lá muito bem determinado. Então o professor da escola dominical, o aluno que está nos assistindo agora, ele tem que ter em mente justamente isso, que existem condições para que essas promessas também se cumpram. E outra coisa que merece também aqui ser pontuada, quando a gente está falando de promessas, que Deus cumpre promessas, porque tem alguém diz assim, mas Deus falou e não cumpriu, né? Não aconteceu com a minha vida. Mas para você entender, no momento que Deus faz a promessa, Ele é fiel para cumprir. Mas no momento que você erra, Deus também permanece fiel. É feito o caso do Monte Ebal e o Monte Gerizim. Ora, Deus é fiel. Se fizer, as bênçãos vão lhe acompanhar. Se não fizer, o castigo vai lhe acompanhar. Quer dizer, toda vez que a gente vê Israel quebrando a aliança e Deus castigando, aquilo ali é a fidelidade de Deus. Essa fidelidade que foi estabelecida lá no concerto lá atrás. Então, Deus é fiel. Tanto nesse momento que Israel quebra a aliança ou não, como da mesma maneira com a gente. Se em algum momento eu falhar, o fato de não acontecer, a fidelidade de Deus ainda permanece, porque o problema não está nele, o problema está justamente em mim, porque existe esse si aí bem grande. Eu acho que é isso, pastor, que quem está nos assistindo tem que ficar bem clara essa ideia do si que existe entre a gente, porque tem pessoas que dizem assim, Deus vai ter que fazer, quer dizer, Deus não vai ter que fazer. E outra coisa que também, que a gente procura ser bem cirúrgico, né? Porque hoje as pessoas misturam tanta coisa e parece que tudo é a mesma coisa. Mas é preciso ser bem cirúrgico e entender o seguinte, existem promessas de bênçãos
E existem promessas de castigo. Castigos, perfeito. Alguém pode dizer assim, eu estou cheio de promessas. Espera aí, cheio de promessa, que natureza de promessa? Promessas de bênçãos ou promessas de castigo? Porque Deuteronômio, voltando a Deuteronômio 28, versículo 1 ao 14, nós temos as promessas de bênçãos. Mas do versículo 15 ao versículo 68, nós temos promessas de castigo. E essas promessas de castigo, elas encontram espaço quando a condição para que as promessas de bênçãos para o ambiente, para que as promessas de bênçãos elas se cumpram, não existem. Então, quando a obediência ela não está no ambiente, as promessas de bênção elas não se cumprem. Mas aí entra em linha de cumprimento as promessas de castigo, as promessas de Deus em relação àquele que está em desobediência, porque o princípio ele está bem estabelecido. Eu queria chamar a próxima tela, por favor, rapidamente. Aqui, a obediência no Antigo Testamento, nós temos aí Moisés instruiu o povo para a obediência ao Senhor. Você que está em casa pode até printar essa tela com outros exemplos de obediência, né? Nós temos Josué e os israelitas comprometeram-se a obedecer a palavra para serem prósperos. E aí Josué capítulo 1, versículo 7 ao 8. José foi um grande exemplo de prosperidade no Egito através da obediência ao Senhor. Gênesis 39, versículos 2 e versículo 23. Próxima tela. A próxima tela, nós temos aí o rei Davi aconselha Salomão a obediência para que ele fosse próspero em tudo. E aí nós temos aí não só a promessa ligada à obediência, mas a prosperidade ligada à obediência, né? Uzias também é um exemplo de prosperidade pela obediência a Deus, segundo o livro das Crônicas 26, 1 a 5. Daniel prosperou na Babilônia por sua obediência e fidelidade à palavra de Deus, Daniel 6, 28. O livro dos Salmos inicia falando como alcançar a verdadeira prosperidade. Então, irmão Stephenson, então, de um modo geral, a gente percebe a relação perfeita que existe entre as promessas de Deus, promessas de bênçãos, e a relação dela com a obediência. E em nenhum momento essa obediência, como já foi dito aqui, seja baseada apenas num contrato mercantil, onde eu vou obedecer porque Deus vai me dar isso. Nós já falamos aqui, Deuteronômio 6, e foi corroborado por outros textos aqui que o irmão Jonas citou, de que esta obediência deve ser em amor. Eu obedeço em amor, eu obedeço porque eu amo ao meu Deus, eu obedeço porque eu reconheço que Ele é tudo na minha vida, eu obedeço porque entendo a minha condição de miserabilidade e compreendo o ato de graça que Ele proporcionou para a minha vida e em decorrência de tudo quanto Ele tem feito em minha vida, então eu me submeto a Ele em amor. Pastor, é muito interessante essas observações porque ela nos mostra a importância da obediência. E eu vou colocar um destaque aqui. Ela gera intimidade. Observe a trajetória de Moisés. A obediência de Moisés gerou uma intimidade tão profunda que em Êxodo 33 ele chegou ao ponto de pedir para ver a face do Senhor. Então, o próprio Deus percebeu que a obediência dele deu a ele uma visão que realmente seria algo até impossível, porque o Senhor disse assim, olha, tu não vai ver a minha face, mas pelo menos eu vou colocar a mão, tu fica entre a penha da rocha, que eu vou passar. Então, observe o quanto é útil a obediência, os benefícios que ela traz também na parte espiritual, no Antigo Testamento. Olha que riqueza, a gente vê que as bênçãos espirituais não estão apenas no Novo Testamento, mas geram intimidade desde o Antigo Testamento, e é um princípio que norteia até o Novo Testamento, porque aí está a ideia de pacto, de aliança, a berite, o contrato. E é interessante a gente observar que cada personagem desse que foi aqui citado,
o Moisés, Josué, o José. Quem seguiu o exemplo viu o quanto eles prosperaram. E é interessante que a gente vê a geração de Josué e a outra geração que passou. Aí entra a fala que o Senhor nos trouxe. Uma geração de juízes, já havia congregado nela uma nova geração que não conhecia o Senhor. Não tinha a devida obediência, observação. A geração de Josué guardou. A geração de juízes não guardou. E ficou aquele movimento encíclico da causa e do erro, né? E o que é interessante é o seguinte, é que esse pacto deuteronômico aqui, Deuteronômio 1 ao 14, Sim. expressa muito bem o período histórico de Josué. Isso. E do versículo 16 ao 68, descreve muito bem o período histórico dos juízes. Mostrando a fidelidade de Deus. Vamos para a próxima tela, por favor. A próxima tela, nós temos aí a desobediência à causa da maldição. Nós temos o tópico, a desobediência traz graves consequências, Deuteronômio 28, 18 a 25. A desobediência traz derrota, segundo o livro dos Reis 24, 14 e 15. A desobediência leva ao cativeiro, isso aí, se a gente pegar a história de Israel, veremos diversos percalços, diversas situações conflitantes de Israel na sua relação com Deus. Próxima tela, por favor. A desobediência quebra pactos com Deus, né? Deus nunca quebra o pacto. Nós é que quebramos o pacto que Ele faz conosco. A desobediência traz prejuízos e a desobediência traz quebras de alianças. E aí nós temos duas plaquinhas aí, né? Bem interessantes, de maneira ilustrativa. Em nossa vida nós temos uma bifurcação na nossa vida diante de todos os desafios éticos, todos os dias que nós temos, e essa bifurcação nós temos a placa desobedecer e obedecer. E aí a decisão é nossa, né, irmão Tiago? É verdade, pastor Ned Jackson. É interessante que em dados momentos da história do povo de Israel, eles aparentemente obedeceram a Deus. Então, a obediência aparente, ela é desobediência. A obediência parcial, ela é desobediência também. E a obediência orgulhosa, soberba, também se constitui em desobediência. Então, os exemplos de desobediência que nós encontramos aqui, pelo menos nesses textos que foram citados, revela que Deus está pronto, assim como aqueles que obedecem, a dispensar bênçãos sobre a sua vida, mas também Ele está disposto a ser fiel àquilo que Ele diz acerca daqueles que desobedecem a sua palavra. E na verdade, as promessas positivas são muito almejadas, né? São muito cobiçadas, até é objeto de frases de efeito, de jargão. Eu tomo posse, a bênção é minha, eu me aproprio dela, mas a gente deve entender num contexto geral, num contexto sistemático, de que se não observa, se não atende à voz do Senhor, se o homem não atende à voz do Senhor, não observar, ele vai incorrer em todas as consequências da desobediência. Então, a quebra de pactos com Deus, os prejuízos, e aí é importante também citar, por exemplo, aqui, que a desobediência ela afeta a saúde da colheita, as relações interpessoais, a segurança no contexto geral de uma nação, ela resulta em enfraquecimento espiritual, em derrotas, ela leva as pessoas ao medo, a sentimentos destrutivos, ela quebra relacionamentos, ela traz o homem a uma vida de opressão espiritual, enfim. Então, Deus não quer que o homem desobedeça, porque o seu desejo é que ele possa se relacionar com ele através da obediência, mas também para que ele não seja alvo dos prejuízos e das consequências que a desobediência traz. Vamos para o segundo tópico de nossa lição, a tela do segundo tópico. E aí nós temos, irmão Jonas, a obediência no Novo Testamento,
Agora nós temos um novo concerto, a nova aliança. Nova aliança. Nós temos Jesus Cristo, o mediador desse novo concerto, então superior concerto, que é o texto até de Hebreus, né, capítulo 8, né, que é o texto base da nossa lição, Hebreus capítulo 8, versículos 6 ao 13, e temos a obediência no novo concerto. Então, subtópico 1, um novo concerto. Bom mencionar que esse novo concerto, firmado através, é claro, da pessoa bendita Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ele conserva o mesmo princípio lá do Antigo Testamento. O princípio é o mesmo, está lá. A obediência no Antigo Testamento deveria ser uma obediência de coração. E o autor da lição pontuou de maneira que eu achei muito bonito, foi lá no tópico 1, só para destacar, no tópico 1, dá bem rapidinho para a gente ir para o tópico 2, né? É o tópico 1, e na página 28, onde ele diz assim, santa obediência. Ele chama a obediência de santa. Quer dizer, o que é santo, aquilo que é consagrado, aquilo que é separado, aquilo que é reservado exclusivamente para o Senhor. Então, a nossa obediência é reservada exclusivamente a Ele. Quer dizer, alguém pode obedecer sem ser santo? Pode obedecer com qualquer outro esfinte, mas quando se obedece de coração ao Senhor, essa obediência obrigatoriamente vai ser uma obediência de caráter santo. Então, bendita, esse é o princípio do Antigo Testamento. No Novo Testamento a gente vai encontrar os mesmos princípios, nesse novo concerto feito na pessoa bendita de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro de Hebreus, capítulo de número 8, versículo 8 até o versículo 12, que por sinal, isso também está em Jeremias, capítulo 31, verso 31, que é o tópico 2 da lição e o item 1. Diz assim, o item 1, Hebreus 8 apresenta aspectos do antigo concerto, mostrando quanto eles apontam para o perfeito ministério do Senhor Jesus. Ali vemos que o relacionamento entre Deus e seu povo se dava por meio de uma fé manifesta pela obediência aos mandamentos da lei e a observação ao sistema do antigo sacrifício do Antigo Testamento. Contudo, o profeta Jeremias profetizou que chegaria o momento em que Deus instituiria um novo pacto e que a sua lei se estabeleceria no interior da pessoa colocada pelo Espírito Santo. Enquanto no antigo pacto nós temos a obediência manifesta através dos sacrifícios e do rito, mas no Novo Testamento essa obediência seria incrustada ou colocada no interior do coração da pessoa, por intermédio da pessoa bendita de Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e claro, com a presença do Santo Espírito de Deus, quer dizer, está lá dentro, está no interior, não é algo externo, é algo interno agora. Então, no novo concerto, essa obediência fica ainda mais vivo, essa ideia de coração, de alma e de vida. E no Antigo Pacto, irmão Jonas, o autor destaca aqui, ainda um primeiro subtópico, ele diz assim, falando sobre o Antigo Testamento, o Antigo Concerto, ele diz assim, ali vemos que o relacionamento entre Deus e seu povo se dava por meio de uma fé manifesta pela obediência aos mandamentos da lei e a observação ao sistema de sacrifício no Antigo Testamento. Ou seja, era uma fé que, claro, ao se submeter ao sistema sacrificial, Deus havia orientado como é que o povo deveria manter o seu relacionamento com ele de maneira pactual, de maneira paliativa, porque animal algum poderia remover pecado, tanto que a expiação era cobrir o pecado. E a gente percebe que no Antigo Testamento, o judeu ele teve uma percepção equivocada, o hebreu teve uma percepção equivocada, que o apóstolo Paulo ele vai justamente fazer essa correção lá em Romanos 2, que eles achavam que por serem judeus eles estavam salvos e porque eles já haviam recebido tudo. Aí Romanos vai falar sobre isso, Romanos 9 ao 11, que foi o tema das promessas de Deus para Israel. Então tudo estava baseado em pactos e orientações da lei cerimonial, que por sua vez tinham um prazo de validade.
tinha um prazo de validade, ou seja, tudo que Deus orientou para Israel realizar, para que através dos rituais e das leis cerimoniais pudesse manter um pacto com Deus, a manutenção do relacionamento com Deus, apontava nada mais para o Senhor Jesus Cristo. E aí o Senhor Jesus Cristo, que é o mediador de um novo concerto, e um concerto diferentemente do primeiro. Mas não comente agora não, comente daqui a pouco, que nós iremos para um rápido intervalo. Nós voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical para o último bloco, e essa semana estudando a 4ª lição, que tem como título Promessa e Obediência. E no bloco anterior nós estávamos comentando já o 2º tópico de nossa lição, estávamos falando sobre um novo concerto e estávamos comparando aqui o antigo concerto com o novo concerto. Mostramos que tudo do antigo concerto apontava para o novo concerto, por isso que Jesus é o mediador, o melhor mediador, são melhores promessas, e o escritor aos Hebreus, de maneira excelente, ele descreve com precisão e de maneira cirúrgica a superioridade de Cristo em relação ao antigo pacto. Pastor, é muito importante aqui o aluno entender essa superioridade de Cristo, até porque a Epístola aos Hebreus, ela vai mostrar e trazer exemplos dessa superioridade em todos os ofícios do Antigo Testamento. Vai apresentar Cristo superior a Arão, Melquisedeque, Moisés, a lei, o sacrifício, sumo sacerdócio, quer dizer, toda essa superioridade. E duas palavras-chave que estão presentes na Epístola aos Hebreus é superior e excelente. São duas palavras que eu posso dizer com letras maiúsculas que estão presentes dentro da Epístola, evidenciando. Eu acho que o autor aos Hebreus, ele é um dos autores que realmente, de forma muito robusta, apresenta todo o contexto da antiga aliança, revitalizando com o novo. Ele coloca o verniz, ele dá o brilho, ele mostra que aquilo ali era sombra dos bens futuros, e que agora, na pessoa de Jesus Cristo, ele alcança a plenitude, a superioridade. Por isso, nada melhor do que a gente ler aqui, expressando categoricamente o texto, capítulo 8, versículo 6 diz: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto aí apresenta agora o ofício como mediador de um melhor concerto, e também que está confirmados em melhores promessas. Veja que aqui o texto vai exemplificar de maneira muito rica de que o novo pacto e a nova aliança, ela de fato é superior à antiga aliança. E aí nós temos, irmão Tiago, a obediência no novo concerto, e o autor aqui no 3º tópico da lição, subtópico, né? Tópico 2, subtópico 3, ele diz assim: os ensinos do Novo Testamento mostram que fé e obediência andam lado a lado. Nosso Senhor ensinou, abre aspas, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14,15. Essa expressão guardareis também pode ser substituída por obedecereis. Isso significa que nosso amor pelo Salvador, que foi primeiramente obediente ao Pai, Filipenses 2,8, não pode ser apenas de palavras, mas em atos de obediência. Atos 26 e 19. Dessa forma, podemos desfrutar de bênçãos espirituais provenientes de uma vida de obediência a Deus e sua palavra. Então, o irmão Jonas até aqui comentou que o mesmo princípio do antigo era o princípio do novo. E qual é o princípio? O princípio da obediência. Jesus deixou claro, né, o texto que é o texto áureo. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Né? Se me amardes, é um princípio condicional. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então,
No Novo Testamento, a ideia da obediência ela está presente. Nós não somos isentos de uma responsabilidade moral, ao contrário, na Nova Aliança, esta obediência ela é enfatizada e ainda reforçada, porque a nossa relação ela é direta com Deus, e o próprio texto diz, Jesus diz assim: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Vai justamente para o núcleo daquilo que Deus falou no Antigo Testamento ao povo: vocês devem me amar. Aí Jesus disse: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Então nós temos aqui a obediência e o elemento do amor relacionado à obediência. Ou seja, o novo pacto não anulou o princípio da obediência. Perfeitamente, pastor. Nós podemos dizer que a obediência a Cristo é, de fato, uma expressão do amor que o crente demonstra pelo seu Senhor. Alguns textos da Palavra de Deus no Novo Testamento nos mostram alguns outros princípios relacionados à obediência e como ela interage na vida do cristão. Por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, a obediência a Deus deve ser priorizada. Quando o escritor sagrado diz: antes é preciso obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, além de um gesto de amor, a obediência ao Senhor agora é prioridade, ela tem preeminência na vida do crente. Isso porque não é movida por agentes externos, ritualísticos, como era na antiga aliança, mas porque a transformação, conforme Romanos capítulo 6, versículo 16, não é? As ações agora do crente, elas vão moldar a vida dele de forma que obedecer a Cristo é um processo de transformação que vai imprimir a imagem do Senhor na vida do cristão. Além disso, também nós podemos afirmar que essa obediência, a obediência do Novo Testamento, ela é extraída da pessoa de Jesus, que é o nosso exemplo supremo, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 8, quando o escritor sagrado diz: humilhou-se e foi obediente à morte, até a morte, e morte de cruz. Então, Cristo é o nosso exemplo máximo de obediência no Novo Testamento. E, finalizando aqui com essas colocações, também compreendemos que o sofrimento de Jesus levou a refletir, a nos dar o exemplo de que uma vida profunda com Deus só pode ser alcançada através da obediência. O escritor aos Hebreus diz: sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, daquilo que padeceu. Em termos gerais, não é? É uma vida regenerada, ela é uma vida devota, é uma vida submissa ao Senhor, e é por isso que o Senhor Jesus disse que aqueles que me amam guardam as minhas palavras. Então a obediência é o reflexo do amor do crente neste novo pacto, neste novo concerto. E se o senhor me permite ainda, pastor, esse novo concerto ele é superior, ele é melhor, não é? Ele é mais excelente, porque o antigo era uma sombra, ele era uma figura. É como se um arquiteto que constrói, faz um projeto, faz uma maquete e prepara para apresentá-la, e aquela maquete fosse tão bonita que a ponto de, quando construir de fato a construção, trazer a construção principal, se admirar mais a maquete do que a própria construção, a construção propriamente dita. Então, a intenção do escritor aos Hebreus é dizer que a maquete, ela serviu de exemplo, mas o que vai valer, o que é superior, é a construção deste novo concerto que Cristo construiu e nos possibilitou, visto que, como que era impossível a lei, visto que estava enferma, né, trazer essa restauração interior, esta modificação, essa disposição do homem nascido novamente, se submeter a Deus e fazer a sua vontade. Vale destacar, é claro que isso será objeto da lição da próxima semana, mas vale destacar de que
Não era a obediência à lei que levava o indivíduo a ser salvo, né? Porque nós vamos observar na lição da próxima semana que a salvação sempre foi pela fé. E que o homem, em sua condição natural, ele nunca poderia obedecer a esse princípio, às exigências da lei, simplesmente porque o homem do Antigo Testamento também era um homem que estava debaixo do pecado. É um homem que já nasceu pecador. Falando de obediência, eu lembrei de um texto aqui de Pedro, irmão Jonas, que está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Pedro diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Ou seja, a nossa eleição está baseada na presciência de Deus, no conhecimento antecipado de Deus. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, aí ele diz, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Ou seja, Deus nos elegeu, Deus nos chamou para vivermos uma vida em santificação no Espírito e em obediência. Aí eu lembrei agora de outro texto aqui de Efésios, capítulo 2, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, Paulo diz assim: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então fala de obediência. Pedro ainda, outro texto de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, capítulo 2 de 1 de Pedro, versículo 21, diz o seguinte: porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julgava retamente. Então aqui nós temos, além do texto de Filipenses 2, que é o exemplo magno, Filipenses 2, Paulo diz assim: porque ele mesmo sendo Deus, não ousou ser, aniquilou-se, tomou forma de servo, foi obediente até a morte, veja, foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, Filipenses 2 não é só o cântico do esvaziamento, mas é o cântico da humilhação. Vamos para o último tópico de nossa lição. Nós temos as bênçãos espirituais, justiça e paz e alegria no Espírito. Irmão Jonas, bênçãos espirituais, o que a gente pode comentar? Eu achei muito pertinente esse terceiro tópico, porque um dos objetivos da lição e o objetivo principal do terceiro tópico é refletir. E é refletir sobre as bênçãos espiritualmente, bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Aí a pergunta que vem é: quais são essas bênçãos que são provenientes? Eu estou obedecendo a Cristo, obedecendo de coração. Porque lá em Romanos capítulo 6, versículo 17, fala da obediência de coração. Então, qual é o resultado dessas bênçãos? Ou melhor, qual é o resultado dessa obediência a Cristo? Bênçãos. Mas observe que o autor da lição focou bênçãos espirituais, que vai na contramão da propaganda dos dias de hoje, que fala de bênçãos só de materiais. E eu estou falando isso, eu queria chamar a próxima tela, por favor.
Nós temos aí, a verdadeira bênção não é apenas riqueza e saúde física. Certeza. Não quer dizer que Deus não conceda riqueza, não conceda bênçãos de caráter material, que, por sinal, isso está muito bem fundamentado lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28. A bênção da prosperidade, a bênção no campo. Mas é bom lembrar que as bênçãos não estão limitadas e restritas exclusivamente a questões de caráter material, não. Quais são as melhores e maiores bênçãos que um crente pode ter? Observe bem, Jesus, a verdadeira bênção não é apenas riquezas e saúde física. Para a gente ler esse texto, Jesus, sendo rico, se fez pobre. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo número 9. Pedro e João disseram claramente que não tinham prata, mas tinham ouro. Mas tinha a presença de Deus, a presença do Espírito Santo dentro dos seus corações. Que maior riqueza é essa de ter Deus dentro do nosso coração? Paulo experimentou períodos de pobreza, não resta a menor dúvida. Nós temos Filipenses capítulo 4, versículo 11 a 13, segundo livro de Coríntios, capítulo 6, versículo 10, Tiago, capítulo 2, versículo número 5, fala que Paulo aprendeu a viver com tudo aquilo que tinha. Comunidades inteiras de cristãos no Novo Testamento eram muito pobres, mas é aquela coisa, eram pobres, mas ao mesmo tempo eram riquíssimos, porque as bênçãos espirituais, elas são as melhores, são as maiores. Pastor, se o senhor me permite, só fazer uma comparação. Por mais que eu deseje um carro novo e do ano, e Deus vai atender esse meu pedido, me conceda. Por mais que eu queira ter uma fazenda, queira ter um patrimônio grande, mas são coisas materiais que, quando morrer, que não precisa nem morrer, pode ser vendido, vai se estragar. Quando a gente vai embora, outro pega, refaz, mas as bênçãos espirituais, quais são elas? A paz, que o autor vai citar, tem várias, né? Mas o autor da lição vai citar a paz. Quer melhor bênção do que paz? O telespectador vai concordar aqui com a gente. O melhor travesseiro para colocar a cabeça não é da melhor marca que você pode encontrar aí, não. Mas se chama consciência tranquila. E a consciência tranquila requer paz. Paz na alma. Isso é a maior riqueza que uma pessoa pode ter na vida. Outra coisa, a alegria. Em meio a tanto sofrimento, quantos da gente aqui já visitou doentes em hospitais, pessoas em fase terminal, câncer em fase terminal, que era para a gente encontrar uma pessoa se acabando de dor, gritando, reclamando da vida, mas muitas vezes a gente encontra a pessoa dizendo, está bem pertinho de eu me encontrar com o meu Senhor. Então, é essa riqueza que o professor da Escola Dominical deve frisar, pastor, dentro de sala de aula. Riquezas espirituais, bênçãos espirituais, proveniente da obediência a Cristo. Então, nós temos aí essa última tela. A verdadeira bênção não é apenas riqueza e saúde física. Jesus disse, não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. É claro que esse texto não é um texto impeditivo para que você estude, trabalhe, cresça, desenvolva, não. Aí estamos falando de escala de valores. Quando uma pessoa coloca seu coração, coloca a sua vida exclusivamente fazendo das riquezas desta vida o seu sentido de vida. Aí Jesus disse, não faça isso não, porque essa vida vai passar. Vai passar. E a vida real é a vida eterna. E aí Paulo, dois textos maravilhosos, Paulo, 1 Timóteo 6, 4 a 11, mas especificamente esse versículo, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. É claro, relembrando, Paulo não está dizendo que o crente não deve estudar, que o crente não deve trabalhar, que o crente não deve investir, que o crente não deve pensar em ter uma casa, em ter bens materiais, nada disso. O que Paulo está dizendo é que essa ambição não pode tomar conta da sua vida, porque os nossos valores, os valores que norteiam a vida do cristão, são valores eternos. As coisas são feitas para usar.
as pessoas para amar. As coisas não são feitas para serem amadas, são feitas para serem usadas. Porque o nosso coração, como já foi dito aqui, princípio do Antigo Testamento, na submissão à obediência, ou submissão e obediência é o amor. Vamos para a tela do terceiro tópico, por favor. A tela do terceiro tópico. E aí nós temos justiça e paz, alegria no Espírito. Então, o irmão Jonas falou aqui uma coisa que eu acho interessante, acho muito pertinente. É que as pessoas às vezes se preocupam muito com bênçãos materiais e esquecem das bênçãos espirituais que Deus outorgou. E aí eu lembrei agora de um texto que está em Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, que traduz muito bem essa realidade. Paulo diz, Efésios 1:3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Aí ele vai dizer, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Isso aqui já é uma bênção. O que foi? A eleição na eternidade. Veja, sem a gente ter nascido, sem a gente ter amado a Ele, Ele já nos escolheu na eternidade. Então, as bênçãos, a igreja está repleta de bênçãos de Deus. Paulo deixa claro, Deus vos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, não precisa ir atrás. Não, eu vou lá na casa de fulano, que a bênção está lá. A casa de cicrano, a bênção está lá. Esse aí é porque não sabe o princípio que já está estabelecido. A gente não corre atrás da bênção. A bênção é que corre atrás de nós. Irmão Stephenson, nosso tempo já foi embora. O que é que que conselho o senhor daria ao professor que está nos acompanhando quando for abordar esta lição? O conselho prático que eu dou hoje ao professor é que ele observe de que a obediência leva o crente a ter uma plenitude de uma vida abundante. No mundo espiritual e também até na parte material. Então, o livro de Ética Cristã de Hans Hurrich, né, ele mostra que os princípios que estavam ali no Decálogo, a obediência à lei, se ela tivesse sido cumprida pelo povo de Israel, traria benefícios e trouxe benefícios, porque eles receberam um cuidado de Deus, eles receberam a provisão de Deus, eles receberam proteção de Deus. Então, a maneira voluntária com que a palavra de Deus nos mostra que Deus requer é que o amor, na essência, ele é voluntário. Quando a gente faz por amor, a essência dele está a expressão do ato voluntário. Pode observar que as pessoas que quando vão fazer ou realizar alguma coisa, elas são voluntárias. E essa é a essência e o professor deve explorar essa parte. Irmão Tiago. Pastor Nath Jackson, a obediência a Deus e a sua palavra atrai a presença de Deus e, consequentemente, as bênçãos de Deus. Cabe a cada um de nós decidirmos como queremos viver, se longe ou se perto das bênçãos do Senhor. Bom, Jonas. O professor da escola dominical, ele deve também frisar em sala de aula que, na escala de valores, as melhores bênçãos são justamente aquelas espirituais. Mas para conseguir, existe um si, que é a obediência santa e a obediência de coração ao Senhor. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois dessa lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor. Stephenson, presbítero Stephenson, o senhor poderia orar conosco, por favor? Sim, oremos conforme a orientação do pastor, estaremos aqui orando. Pai eterno, sublime, grandioso, queremos te agradecer por esta rica oportunidade, Senhor, de aprender a tua santa e gloriosa palavra. Também abençoa e ilumina a mente de cada professor, cada aluno que vai se dirigir à escola dominical, a toda a equipe da superintendência, ao nosso pastor presidente, à Rede Brasil de Comunicação.
Queremos te agradecer, Senhor, por este momento e suplicar as tuas bênçãos e saber que é melhor obedecer do que sacrificar. Deus abençoe. Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a 4ª lição com o título Promessa e Obediência. Na próxima semana veremos a 5ª lição com o tema A Promessa de Salvação. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato podcast, Spotify e nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.